Estamos de volta com o programa Sala de Visitas, hoje falando sobre comunidades terapêuticas, entidades que acolhem pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas. Vamos conversar com mais um convidado do vereador Ricardo Yang, o Rafael Freires, diretor da comunidade Conquista, que integra a Conter, Comunidades Terapêuticas em Rede. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Adriana. Obrigado, vereador, por ter nos convidado, dado essa oportunidade para a gente, né? Estou falando em nome da comunidade, agradeço muito a todos. Primeiro, explica para a gente o que é a Conter. A Conter foi criada a partir de um sonho até dos líderes de comunidade. O presidente da instituição, que é da Conquista, que é o Luiz Gustavo, ele pensava em instituir uma coisa como essa para organizar instituições, padronizar, se posso falar assim, para organizar o trabalho, valorizar um pouco mais o trabalho e não ser tão aleatório, né? Então, juntou-se algumas comunidades e formou esse grupo aí, instituído como Conter, que é Comunidades Terapêuticas em Rede, né? E qual que é o trabalho da comunidade Conquista? A Conquista é uma comunidade terapêutica, trata diretamente com a dependência química e alcoólica. A gente tem um trabalho, recebe pessoas lá de toda São Paulo, hoje da Cracolândia também. Temos convênios, né? E hoje a gente trata com a equipe multidisciplinar para atendimento desses pacientes. Temos aí em torno de 70 pacientes dentro da comunidade, 70 alunos assim chamados. A ideia é a gente reinserir de novo eles dentro da sociedade. Todos que estão lá são voluntários, os portões são abertos, nenhum deles estão lá contra a vontade, né? Estão lá porque querem e no decorrer do tempo a gente também tenta passar para todos, como foi passado para mim lá dentro, que a gente está lá também porque a gente precisa daquele apoio, né? Essa equipe multidisciplinar nos prepara para isso, nos aborda questões como retorno à sociedade, viver em abstinência, situações difíceis também, situações de risco, a gente vai poder estar vivendo novamente, normalmente como qualquer outra pessoa. Que tipo de situações que chegam lá? Qual é o perfil das pessoas que estão lá? Há pessoas que chegaram, como é dito, né, no fundo do poço, perderam família, vida social destruída, né? Eu acho que muitos de nós chegamos lá achando que não temos mais jeito. É assim que a gente chega lá dentro. É lógico que o trabalhar acontece para que esse pensamento venha a ser mudado, modificado. E acontece com muitos, como aconteceu comigo lá dentro, e acontece com muitos também. Vereador, como é que o senhor acha que deve ser o trabalho de reinserção dessas pessoas na sociedade? Eu acho que, como disse a Silvana no bloco anterior, a dignidade tem que ser a questão fundamental na relação com o paciente. Garantir que todo o processo seja um processo de dignidade, onde ele sinta que ele está sendo respeitado, que existe um interesse verdadeiro na recuperação, na reinserção dele na sociedade, se evitar de todas as formas qualquer processo violento, qualquer processo de restrição à liberdade do paciente, lembrando sempre que é um ser humano e é um ser humano que tem ainda, apesar dos traumas e das dificuldades, com exceção para aqueles que têm deficiência mental grave, são seres humanos que permitem uma reflexão sobre si mesmo quando feito de forma adequada, passadas as crises de abstinência, são pessoas que gostariam de voltar a ter uma relação com outras pessoas. E o elemento amoroso, né? Não é caridade, não é o conceito de caridade que nós conhecemos tradicionalmente, é o conceito amoroso, quer dizer, o conceito de trabalhar com a compaixão, né? E com a certeza de que a relação afetiva, amorosa, digna, faz milagres, Tem histórias, acho que o Rafael pode contar, inclusive, a própria história dele. É isso que eu queria saber, né? se é isso mesmo. Tem histórias incríveis que as pessoas foram verdadeiramente recuperadas porque começaram a reacreditar no mundo, reacreditar nas pessoas,
passaram a ter confiança, porque essas pessoas, elas sofrem tanto e as relações são destruídas de tal forma que elas têm um medo, um pavor do mundo, das pessoas em geral, elas sempre acham que vão ser sacaneadas de alguma forma, né? Então, esse elemento da compaixão, da amorosidade, da espiritualidade, além de todo o suporte técnico, médico, psiquiátrico, social, é um elemento muito importante. Eu acho que o Rafael pode falar um pouco como é que funciona na sua comunidade, Sim. como é que esses aspectos são vistos na sua comunidade. Posso contar sim. Bom, dentro da instituição, falando da minha história, eu me internei lá aos 26 anos, tem 7 anos que eu estou lá dentro, tenho uma vida social tranquila, esposa, filho, voltei para minha casa, já com 1 ano de internação retornei a ter essa minha vida de volta. Por ter tudo isso, eu reconheci o amor que eles tinham por mim, não foi caridade mesmo, o vereador foi muito assertivo nisso, eles não trabalham lá por caridade, eles trabalham por amor dentro da instituição que eu conheço, e hoje trabalho, e aprendi a ter esse amor, por isso escolhi ficar trabalhando lá. Tenho uma profissão, mas escolhi hoje ser diretor de uma instituição, por esse amor que eu construí dentro de mim, que eu nem sabia que tinha, mas comecei a construí-lo e vê-lo. Acho que já existia alguma coisa dentro de mim que chamava meu lado para essa questão. E eu ter me recuperado lá me fortaleceu muito, né? Fui tratado muito bem, minha família foi muito bem acolhida, eles me trataram psico, social, espiritual, também como é tratado hoje qualquer paciente lá dentro. Nós sabemos que eles são seres humanos, não adianta a gente enfiar religiosidade para dentro de ninguém, não adianta a gente colocar remédio para poder segurá-lo. Como eu disse, os portões de lá são abertos, a nossa ideia é essa, portões abertos. Todos que pensam, porque todos pensam um dia em desistir do tratamento, a gente usa da conscientização para poder tocá-lo, né? Chegar até ele e fazer com que ele veja que é uma opção errada no momento. Ele deve terminar o programa, que é de 6 a 9 meses, para que a chance seja maior de resultado positivo. Então a gente apela para o lado emocional deles, porque a gente sabe que, independente de qualquer situação que vivemos, maldade que fizemos, né, por causa do uso ou da falta de conhecimento, ou da má educação que nós recebemos, ou de alguma coisa que a gente fez, a gente sabe que hoje a gente quer mudança. Todos que estão lá estão porque querem estar. E eles querem estar por algum motivo. Então eles querem mudar de vida, eles querem sair daquele meio, daquela vida que eles estavam vivendo e querem ter uma vida melhor. Muitos que chegam lá hoje, principalmente agora, está gravando muito esse lado, chegam sem familiares. Eu tive a oportunidade de chegar com minha família, mas muitos chegam lá sem família. E o sonho que eles têm principal, retornar para o seu lar. Então, uma das grandes chances que eles têm de retornar é terminar o programa, é melhorar, com certeza não voltar a usar. E um dos meios de não voltar a usar é terminar o programa, chegar ao fim do tratamento, né, com êxito, com alta da equipe técnica, com alta do médico, da psicóloga, do assistente social, quem sabe até já incluso no mercado de trabalho, porque a assistente social age dessa forma lá com eles também. Então, tudo isso é feito. O que foi fundamental no seu processo de recuperação? E só complementando, qual foi o momento que fez com que você entrasse na dependência e o que fez com que você se libertasse? O momento que eu entrei, eu não sei, eu acho que eu busquei muita aceitação das coisas que eu vivia nessa vida, né? Então, mas eu fui um cara de uma família, uma pessoa de família humilde, mas minha mãe sempre lutou por minha educação. Eu sou filho eu tenho mais 3 irmãos, eu sou o 4º. Eu fui o único que usei droga, né? Todos eles, nenhum deles usaram nem tabaco eles usavam. Mas eu entrei nessa vida aí. Então, eu busquei a aceitação do meio que eu vivia. Eu acredito que foi isso. Um dia eu fazendo uma terapia com a minha psicóloga individual, que até hoje eu passo com ela, eu comecei a falar da minha vida, foi meu primeiro atendimento, e no final eu não sabia porque eu usei, mas eu usei, né? Agora eu tenho que achar um jeito de sair. E aí o que eu achei, respondendo a sua pergunta, foi o amor, o carinho, o afeto retornado
aquele que eu já tinha da minha família, que eu não estava percebendo, minha família lutava por mim, eu não percebia. Só que, assim, eu precisava também sair do uso, né, frequente que eu estava. Mas em que momento você pensou em sair? Ah, na hora do desespero. A mulher arrumou as coisas dela, da filha. Eu cheguei, o último dia que eu usei era aniversário da minha esposa. Cheguei lá, minha mãe estava no pé da escada, chorando, falando o que está fazendo da vida. Foi o sentimento de perder? Foi. Aquela sensação de perda? De perda. E aí a esposa estava lá em cima com as coisas prontas. Eu falei, não vai embora não, que eu vou me internar, né? Eu nunca tinha dito isso. Elas tinham insistido, eu falei que não dava, eu não precisava. E aí, no dia seguinte, eu acordei e tinha umas malas lá. Eu perguntei para ela, mas eu não falei que ia me tratar? Tá? Ela falou assim, não, aquelas malas agora é a sua, né? Lá vai eu para internação, não tive escolha. Mas o apoio, então, foi fundamental, né? O apoio da família. O posicionamento da família é fundamental. Hoje, dentro da instituição, naquela época já era assim, hoje, eu acho que é uma dica para toda a comunidade, espero que façam já, o tratamento familiar é fundamental. Mas né? e para aquelas pessoas que não têm a família, como é que elas chegam até a comunidade? O ato de desespero, porque também perdeu tudo. Aquele ato de perda, aquela consciência que vem no momento que quando acaba a droga, porque quando acaba a droga no momento do uso ali, é desesperador. O que a gente vai fazer agora? A gente procura as coisas básicas, que é alimentação, uma cobertura, né? Um banho, alguns de nós procuram, e a gente vai procurando isso, e alguns vão procurar ajuda. Hoje, quanto mais portas se abrirem para ajudar um dependente químico, é bom, porque eles saibam que tem a porta aberta, porque quando ele chega é importantíssimo ser acolhido e falar, não, nós temos um lugar, vamos lá. E a maioria sai recuperado? Hoje, infelizmente, eu não posso mentir, né? O número é pequeno, mas é um número que eu respeito, porque é um número que está acontecendo e a busca é aumentar esse número e eu espero que aumente, né? A ideia é essa. Porque a luta contra o crack às vezes leva uma vida inteira. É grande. Às vezes leva uma vida inteira. Essa droga é realmente as pessoas lutam bravamente, às vezes conseguem até ter uma vida normal, mas isso não evita que recaiam no processo. Por isso que o acompanhamento precisa ser permanente. Quer dizer, as clínicas elas precisam estar sempre de portas abertas para que as pessoas possam recorrer quando recaem. Outro aspecto, Adriana, que é muito, muito triste, eu sugiro inclusive numa sala de visitas que a gente possa trazer o Dr. Figueiró aqui, da organização de 0 a 6, você citou a questão das crianças. Mas tão grave quanto a situação das crianças é a gravidez indesejada das mulheres que frequentam a Cracolândia, que às vezes acabam só tendo como moeda de troca o seu corpo, né? E acabam se prostituindo e tendo filhos nessas condições, né? Então você tem um duplo drama, né? Que é o problema da vulnerabilidade, da exposição da mulher e ao mesmo tempo de filhos, né? Que nascem de forma indesejada e nas piores condições possíveis. A organização... Nasce já com crise de abstinência, né, vereador? Já, exatamente, além disso. É então, muito triste isso. É uma tragédia. Eu não entendo, você está aqui na Câmara, eu estou aqui na Câmara, eu não entendo por que as instituições não assumem essa questão do flagelo da dependência química como um dos maiores flagelos que a gente tem na sociedade urbana e moderna hoje. Quando o Brasil precisou lutar contra a AIDS, não teve nenhum moralismo em se falar abertamente sobre sexualidade, falar abertamente sobre vida sexual promíscua, falar abertamente sobre todas as doenças sexuais, etc. E houve uma reeducação, uma mudança cultural do povo brasileiro em 2 décadas. Nós conseguimos reverter índices terríveis de AIDS para índices razoavelmente que, enfim, hoje dá para se conviver, depois com todas as os novos remédios, os novos tratamentos, etc., vencemos essa luta. Agora, por que com a droga não se faz essa conscientização? O jovem, está aqui o Rafael, que acabou de descrever a situação dele,
ele vem de uma família boa, teve boa educação, é uma pessoa educada, esclarecida, tem amor na família, por que foi para a droga? E certamente foi porque não sabia, não tinha ideia das consequências disso. Foi no entusiasmo, na balada, com os amigos, como 90% das vezes acontece. E os jovens não têm ideia. Não se abre claramente essa discussão na sociedade. Então, eu acho que nós acabamos sendo coniventes, profundamente coniventes com essa situação. Porque, primeiro, não enfrentamos. Segundo, não enfrentamos, quer dizer, não procuramos nem conhecer. Segundo, não enfrentamos enquanto política pública em larga escala. Terceiro, não enfrentamos enquanto mudança cultural. Nada numa sociedade urbana é resolvido apenas numa dimensão. Se ela não tiver a dimensão social, se não tiver a dimensão cultural, se não tiver a dimensão espiritual, nós não conseguimos combater esses flagelos. Então, uma coisa que eu sempre, e agora na vida pública, eu sempre me coloco por quê os órgãos, as instituições públicas, os governos, colocam dinheiro para fazer propaganda dos seus feitos, das suas obras e etc. E não colocam esse dinheiro para esclarecer a população sobre esse flagelo e para provocar uma mudança cultural profunda, nos lares, nas escolas, em todos os lugares. Por que não se faz isso? Essa é uma pergunta que eu gostaria que alguém respondesse, porque ninguém responde. Ninguém responde. O governador não responde, o prefeito não responde, o presidente da República não responde. Ninguém responde essa questão, né? Então, eu acho que essa é uma outra coisa. Num outro programa, eventualmente, você poderia explorar um pouquinho mais isso, trazer aqui a nossa secretária da Assistência Social, trazer outras pessoas para responderem isso. Por que não se trabalha na mudança cultural, na percepção que a sociedade tem do flagelo da droga? Então fica o convite, vereador, para o senhor voltar aqui para a gente falar sobre isso. Quem sabe Muito a gente obrigado, não consegue trazer a secretária Sim. para a gente falar sobre isso e cobrar dela uma resposta também, né, vereador? Acho uma ótima ideia. E o Rafael, que é um exemplo, né, de que é possível tratar e recuperar, né? É possível, sim. Queria que você deixasse os contatos aí da comunidade, o site também para quem estiver interessado. Tá, o site da Comunidade Conquista é www.comunidadeconquista.com.br. Nós temos o telefone do nosso escritório, que é 4165-6424. Né? Atendemos todos os dias. A Comunidade Terapêutica Conquista está lá no município de Itapecerica da Serra. Nós temos hoje 3 unidades. Atendemos o público feminino também, em uma unidade à parte também, 2 masculinas. Estamos abertos a atender todos que precisarem. Todos. E a TV Câmara está à disposição também, viu, Rafael? Muito obrigado, eu agradeço muito a vocês. Nós também agradecemos. Obrigado, Rafael. Obrigada, vereador, também mais uma vez. Muito obrigada. A você que nos acompanhou também, muito obrigada. Até a próxima edição do Sala de Visitas. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.